Gente, eu quero pedir licença para os irmãos, todo mundo que frequenta o culto da manhã, sabe que eu estou fazendo uma série de mensagens sobre Apocalipse, né? Só que eu estou saindo de férias agora no dia 19 de julho, e eu não vou conseguir terminar, então, a série de Apocalipse antes das férias, então eu vou interromper a série de Apocalipse e vou encerrar a série da noite, que é Faça Parte, né? A coragem para fazer parte. E hoje é Faça Parte o tema da nossa mensagem. Eu vou encerrar, então, essa série de mensagens que eu já consigo usando os cultos da manhã e da noite para encerrar. E quando eu voltar de férias, a gente continua Apocalipse capítulo 14. Então, hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 27. E o tema da nossa mensagem é Faça Parte. 1 Coríntios 12, 12 em diante, vai dizer o seguinte, com toda reverência, mas ainda sentados, leiamos a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo. Vamos ler juntos o versículo 27? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que as nossas vidas sejam pautadas, alicerçadas e moldadas à luz dela. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais a entender, a ouvir e a sermos lapidados pelo agir do Senhor em nós. É em nome de Jesus que pedimos, fala com a gente essa manhã. É em nome do seu Filho que oramos. Amém e amém. Domingo passado nós falamos sobre um ponto muito interessante. Quando nós falamos de fazer parte, percebemos que cada vez menos estamos abertos ou sendo incentivados a isso. Cada vez menos nós temos uma tendência a querer fazer parte ou nos sentir parte de algo que está acontecendo. Nós vemos famílias fragilizadas porque estão divididas. Nós vemos
igrejas fragilizadas porque pensam em si apenas e não no reino de Deus. Nós vemos igrejas divididas, cada um pensando em si próprios. E é muito propício esse texto, porque a igreja de Corinto estava vivendo justamente essa realidade. O primeiro capítulo de 1 Coríntios vai dizer o seguinte, que essa igreja está fragmentada, está dividida por facções, por grupos que têm a sua liderança como o senhor dessa igreja. Então tem um grupo que diz, eu sou de Paulo. Um outro grupo diz, eu sou de Apolo. Um outro grupo diz que eu sou de Cefas, que é Pedro. Os mais espirituais dizem, nós não somos desses homens, nós somos de Jesus. E Paulo, quando ele se depara com essa realidade, ele fica em crise, ele fica em choque. Ele fala assim, mas como? Como é que pode? Como que vocês podem estar divididos? Pensando em uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que eu sou de Apolo. Foi Paulo crucificado por vós? Alguém aí foi batizado em nome de Paulo? E ele tira isso do meio da igreja, dizendo o seguinte, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas aquele que fez o crescimento foi Deus. Então nós não podemos estar fragilizados por pedestais humanos, por colocar em destaque uma figura, um personagem, que é um instrumento, tanto para plantar, quanto para regar, ou até para colher, mas um instrumento. Nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos, todo mundo sabe disso. E é muito interessante ver uma realidade que eu vejo nas grandes igrejas que começaram com pequenos grupos. Porque nós temos uma tendência, a gente tem essa tendência, a colocar homens e mulheres em pedestais, sim ou não? Sim. Olha que interessante, como é que funciona uma igreja em pequenos grupos? Você tem a sua casa, você tem o seu devocional com Deus, você tem o seu culto diário com a sua família. E aí você fala assim, poxa, eu queria que a minha família, que os meus amigos pudessem desfrutar de um momento de comunhão e relacionamento com Deus. E aí você abre a sua casa para fazer um pequeno grupo semanalmente na sua casa. E se você faz isso, você naturalmente vai ver que seus amigos começam a ir, porque não é um ambiente para você exorcizar ninguém. Amém, irmãos? Amém, né? Pequeno grupo não é para isso. Não é um ambiente para você constranger ninguém, falar que a religião tal ou fulano de tal vai para o inferno. Não é. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas é um ambiente de comunhão dos santos e de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E o que acontece naturalmente? As pessoas ficam surpresas. Porque eles descobrem, gente, que crente não é um bicho de sete cabeças. Não é tudo bitolado, não é tudo maluco. Tem uns que são, né, Raquel? Nem é todo mundo, não é todo mundo. Tem uns aí. E aí, essas pessoas começam a ter contato com esse cristão, eles começam a ter um relacionamento com esse cristão, e eles passam a ir na igreja. Eles começam a frequentar a igreja, Deus fala ao coração deles, o pastor fala alguma palavra que Deus toca, e eles se convertem. Quem é que plantou aquela palavra, gente? Hã? Não ouvi. Eu realmente não ouvi. Hã? O Senhor plantou, mas usou, não foi pastor. Usou aquela família que abriu a porta, que deu um bom testemunho, que viveu o Evangelho, que orou por aquelas pessoas. E o que acontece muitas vezes é ver igrejas em pequenos grupos terem resultados extraordinários e vermos muitas vezes homens destacando os líderes, como se os líderes tivessem feito alguma coisa extraordinária. Mas é de fato isso que Paulo está dizendo. Paulo plantou. Mas Paulo não plantou e regou. Deus providenciou uma outra pessoa para ir lá e regar aquilo. E uma outra pessoa talvez para colher aquele fruto. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês estão colocando homens em pedestais, mas na verdade nenhum homem pode estar no pedestal, porque nenhum homem fez isso. Quem fez isso foi Deus. Por isso não faz sentido ter divisões, porque um homem ou um indivíduo, uma figura aparece mais. Porque essa figura é só um instrumento, uma ferramenta de Deus, para fazer aquilo que Deus já ia fazer.
E ele vai continuar, e ele vai dizer o seguinte: e vocês estão divididos também por uma outra questão, vocês estão divididos pelos dons do Espírito. Uns se acham mais espirituais, outros se acham mais espirituais porque falam em línguas, outros porque profetizam. Está tudo errado, vocês estão divididos, não é para estar dividido. E aí ele vai dizer o seguinte: outros estão divididos aí por causa de pecado, a ponto de um filho possuir a mulher do seu próprio pai, coisa isso que nem no mundo a gente vê, dentro da igreja está acontecendo, está errado, não pode. Olha que interessante, uma igreja completamente fragmentada, sim ou não? Eles tinham problema em relação à liderança, eles tinham problema em relação à ótica deles, em relação aos dons do Espírito, eles tinham problema em relação à espiritualidade deles, eles tinham problema entre eles mesmos, a ponto de um levar a juízo o outro, processar, irmão processando irmão. Ele vai questionar isso também. E olha como ele responde a esse momento, a essa igreja que está completamente dividida. Versículo 12. Ele vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha o que ele vai dizer no 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que interessante, gente. Faça parte, é um convite, essa mensagem é um convite para nós percebermos aquilo que tira do nosso coração esse sentimento de que eu faço parte desse negócio. Que eu faço parte deste corpo. E eu não estou falando do Bingen, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu sou um cristão e eu faço parte disso. Eu faço parte de um reino. Por que eu faço parte desse reino? Porque eu bebi da mesma fonte que o Fernando bebeu. Eu bebi do mesmo Espírito que a Kátia bebeu. Eu recebi da mesma origem que o outro. Então eu não posso me sentir nem inferior e nem superior. Porque você bebeu da mesma fonte. Sim ou não? Então a primeira resposta que Paulo dá para que nós possamos fazer parte é: tenha consciência que o que faz no pastor Tiago, no que faz no seu coleguinha do lado, no que faz no santo homem de Deus que está lá em Moçambique morrendo pelo Evangelho, é que nós bebemos da mesma fonte, do mesmo lugar. O que agiu no missionário lá em Moçambique que está morrendo pelo Evangelho, não agiu menos em mim, não fez menos por mim do que fez por ele. Ou seja, quebre os pedestais. Abandone o caminho de colocar homens em pedestais, colocar figuras limitadas, frágeis, pequenas, pecaminosas, como o Senhor, como o infalível. Isso eu quero dizer para todas as áreas da sua vida, até na política, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Tire os homens dos pedestais, porque nós iremos nos frustrar. E eu falo em todas as áreas, de direita e de esquerda, de centro e de sei lá do que outro. Tire os homens dos pedestais, porque isso te faz sentir menos parte. É ou não é? Quem é de esquerda aqui, quando o Bolsonaro ganhou, não se sentiu menos parte do Brasil? Estou mentindo? E se o Lula entrar agora no poder, você que é de direita não vai se sentir menos parte do país? Mas isso está certo? Está errado. Porque você é brasileiro do mesmo jeito. A tua nação precisa de você do mesmo jeito. Precisa do teu apoio do mesmo jeito. Precisa de tudo do mesmo jeito, porque importa o todo. Você precisa se sentir parte do mesmo jeito. O que foi algo muito triste que nós vimos acontecer. Parecia que pessoas pensavam, quanto pior, melhor. Por quê? Porque não tiraram os homens dos pedestais. Continuaram caminhando e pensando que se ele fizer, então eu vou fazer parte. Mas não funciona assim. Não na igreja de Deus.
não no corpo de Cristo. Não entre nós. Entre nós bebemos e nos nutrimos da mesma árvore, da mesma fonte, aquela fonte que diz Apocalipse, um rio que corre do trono de Deus. É este rio que nos supre, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá o crescimento. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, se você quer fazer parte, cuidado, eu quero que você escreva isso no seu coração, muito cuidado com as ideologias, muito cuidado com os discursos, muito cuidado com as teorias, muito cuidado com os personagens, porque são personagens. Se você está colocando um pedestal, aquilo é um personagem que você idealizou muitas vezes, porque às vezes não é nem da pessoa, às vezes a pessoa nem quer, como Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer que ele dá graças a Deus porque ele nunca batizou ninguém, para ninguém falar que foi batizado em nome de Paulo. Mas muitas vezes nós, com as nossas ideologias, endeusamos seres que não podem ser endeusados, porque não são o Criador. Segunda coisa que nós podemos aprender é muito cuidado para que você não se sinta à parte. Olha que interessante. O primeiro discurso que ele fala é: o olho não pode... Desculpa, o olho não. Espera aí. Isso aí, versículo 16. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não faço parte do corpo, não é por isso que ele deixa de fazer. Isso aqui é um ponto que toca muito importante para mim, sabe por quê? Porque muitas pessoas não se sentem parte, porque não são como o outro. E isso não é só na igreja, isso é na família. Quantos irmãos mais novos se sentiam deslocados porque o irmão mais velho tinha uma característica que atendia mais as expectativas dos pais? Eu tenho 3 filhos agora. E é impressionante como que eles são diferentes, sim ou não? É impressionante. É completamente diferente. E é natural que talvez um atenda às minhas expectativas em uma área da vida mais do que o outro, sim ou não? E não é porque a Sofia vai atender mais as minhas expectativas, talvez, que o Felipe vai olhar para isso e falar assim: porque eu não sou igual a Sofia, eu não faço parte disso, eu não sou filho dele, eu não faço parte dessa família. Mas eu conheci e caminhei com muitas pessoas que sempre se sentiram deslocadas, porque eles não eram igual ao outro. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Isso não deve te fazer sentir menos parte. Você não deve olhar para si e falar assim: porque eu não sou como fulano, eu não sou parte disso. O que o texto está dizendo é: as suas incertezas, as suas fragilidades, as suas insatisfações não podem ser um instrumento para que você não faça parte do reino de Deus. E ele explica aqui dizendo: gente, vamos pensar aqui, é uma questão racional. Se fosse todo mundo igual, como que teria corpo? Eu louvo a Deus porque a Jéssica é muito diferente de mim. Sabe por quê? Porque com 2 anos ela decidiu tirar a chupeta da Sofia. E para quem conhece a Sofia, sabe que ela é um bichinho lindo. Lindo. Uma criança linda. Depois, quem quiser pode ir lá nas redes sociais e ver. Mas quem convive com ela percebe que quando uma coisa não é de acordo com o que ela quer... Já viram Tasmania? Pecado? Não. Pecado é o que ela faz. A bichinha só falta girar, porque ontem ela até girar, ela girou, se jogou no chão, abriu uma boca desse tamanho, impressionante. E ela resolveu tirar a chupeta. E eu sou muito rígido com os meus filhos, mas eu sou mole também, porque para mim ficar de chupeta até os 14 anos, se quiser.
O Felipe tem a naninha, que agora ele está largando, que é tipo um urso de pelúcia para dormir, né? Que a Jéssica, quando o menino tirou a chupeta, queria tirar a naninha. Eu falei, mas qual é o teu problema com o menino? Por que você não deixa o menino ser feliz? Não muda nada na sua vida, na vida dele, deixa ele ficar com o ursinho dele. Aí a Jéssica é muito frouxo, Tiago. Caraca, impressionante como que você é bravo com umas coisas e é fraco para as outras, né? Até hoje, eu mesmo, às vezes, o Felipe já nem usa mais a naninha, mas às vezes eu acho a naninha dele, eu pego a naninha dele e levo lá, ele dormindo e boto do lado dele, porque eu acho muito bonitinho ele ficar com a naninha dele. Mas olha que interessante, gente. Não é porque a Jéssica difere de mim, é diferente de mim, que ela pode olhar para si e falar assim, porque eu sou como o Tiago, eu não faço parte dessa casa. Porque eu não dou os mesmos resultados que o Tiago dá, eu não faço parte disso. Porque eu não produzo os mesmos resultados que o Tiago produz, ou eu não faço as mesmas coisas que o Tiago faz, eu não vou fazer parte disso. Você consegue ver alguém que pensa assim? Deixa eu contar um segredo. Se você não identificou ninguém que é assim, talvez, só talvez, você seja essa pessoa. Que ao admirar algo em alguém, nunca vai se achar bom o suficiente porque não faz igual. Mas deixa eu contar uma coisa muito linda. Olha a criação. Tem alguma coisa igual? Gente, não tem nada igual. Olha, nós temos esse privilégio de olhar as florestas, né? As árvores. Cada árvore tem uma tonalidade diferente. Cada coisa tem a sua própria identidade. Olha para a sua mão. Olha para o seu dedão. Não tem ninguém no mundo que tenha um dedão igual ao seu. Ninguém. Você é literalmente diferente de todos os seres humanos criados. Você é diferente. Não espere igualdade para fazer parte, meu irmão. Nem da sua casa, nem da sua família, nem da sua igreja, nem do seu país, nem do seu estado, nem da sua cidade. Não espere ser igual para que você faça parte, porque eu vou te contar um segredo bíblico aqui. Você nunca será igual. E você nunca dará os mesmos resultados. E isso é uma bênção. É uma bênção. Porque se nós não fôssemos diferentes, se nós não pensássemos diferente, se nós não conseguíssemos ver coisas que o outro não está vendo, nós nunca teríamos crescido, aprendido, estaríamos até hoje fazendo cirurgias da mesma forma, andando da mesma forma, nos tratando da mesma forma, e para a glória de Deus, e por essa forma de Deus fazer, nós vamos aprendendo, aprimorando e crescendo. Pare com isso. Pare tentar ser uma cópia do outro, ou dar os mesmos resultados que o outro. O texto continua dizendo que Deus fez exatamente dessa forma, para atender demandas diferentes. Gente, isso é lindo. Por mais que eu ame o Felipe, por mais que eu queira atender as demandas do Felipe, quando o Felipe nasceu eu não podia amamentá-lo. Porque tinha uma pessoa que eu amava, que era diferente de mim, que o corpo dela foi criado para ser diferente do meu, para atender numa demanda que só ela poderia atender. Hoje tudo bem que temos as fórmulas, mas há alguns anos atrás, você precisava de o quê? De alguém para amamentar o seu filho, senão o seu filho morria de fome. Então olha que interessante, duas pessoas diferentes, juntas, produzem um ser diferente, que precisa de um e precisa do outro. Não precisam de seres iguais, porque tem demandas diferentes. Mas o texto continua. Olha o que diz, por exemplo, o versículo um pouco mais abaixo aqui, no versículo 21.
Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Uma outra característica são aqueles que muitas vezes caminham há mais tempo na igreja, se acham mais aptos, mais entendidos, mais próximos de Deus, que olham para o irmãozinho, que na leitura dele não tem o que oferecer, e falam assim: eu não preciso de você. Uma ressalva: muito cuidado com o feminismo, tá? Muito cuidado. A base do feminismo é olhar para o homem e dizer: não preciso de ti. A base do machismo é dizer para a mulher: não preciso de ti. E ambos são do diabo. Não lide com o feminismo como se fosse só uma linha de raciocínio que a Marvel está querendo enfiar a goela abaixo com as suas heroínas mais fortes que os homens, que não tem problema nenhum com isso. Até porque mulher é muito mais forte que homem mesmo, tá, gente? Quem já viu um parto sabe. Homem nenhum aguenta passar por aquilo aí, não. Não, viu? Tem até... Mas o que é interessante é observar que na nossa caminhada cristã, pensamentos como eu não preciso de você, assumem o posto na igreja. Não, a mão não pode dizer para o pé: você não faz parte, porque você não é mão. Os olhos não podem dizer para a orelha: você não faz parte, eu não preciso de você. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Para que você faça parte, você precisa entender que o outro é indispensável na sua caminhada. É indispensável. O seu marido é indispensável na criação dos seus filhos. A sua esposa, isso não precisa nem falar, né? Mas a sua esposa é indispensável na criação dos seus filhos. O seu marido é indispensável para o sustento da sua casa. Mas pastor, ele está desempregado. Ele é indispensável. E a sua esposa é indispensável. Porque sustento não é trazer dinheiro. Sustento é manter em pé algo que você sozinho não vai conseguir fazer. Ah, pastor, mas eu fui abandonado a minha vida inteira. Caso específico. Mas a verdade também é que mesmo pessoas que tiveram que lutar essa luta, que não deveria ser feita sozinha ou sozinho, tiveram que fazer sozinhos, Deus enviou pessoas para apoiar. Porque nós não fomos criados para andar sozinhos. Você não foi feito para isso. Tudo que Deus faz, Ele faz para ser compartilhado. Para pensar. A flor sente o seu cheiro, gente? Sim ou não? Provavelmente não, porque ela não tem nariz, né? As árvores comem dos seus próprios frutos, gente? Não. Tudo é feito para o outro. Toda a criação foi feita nessa linha de raciocínio. Enquanto nós ainda caminharmos pensando como esta igreja, nós não seremos parte de nada. Tudo que Deus criou foi para atender outra demanda. Olha a criação da mulher, gente. Como é que acontece a criação da mulher? Ou acende essa luz aqui, ou acende luz aqui, gente. Tá bom. Não achou para o homem alguém que fosse idôneo a ele, que somasse com ele. Então Deus pega ele e fala assim: eu vou fazer alguém para somar com esse homem, para agregar a vida desse homem. Então fazer parte é a gente ter a humildade, gente, de olhar para o lado, e por mais que a gente não enxergue muitas funções, muitas características, muitas coisas que eu acho ser muito valiosas, você ter a humildade de saber que aquele indivíduo ali agrega muito mais do que você imagina. Quer um exemplo? O gari. É um exemplo. Que na nossa concepção, não precisa ser um expert para ser. Precisa. Não precisa ser um gênio. Não é uma pessoa que precisa ter doutorado naquilo que ele está fazendo. Não precisa. Mas se ele parar de trabalhar, meu amigo, é uma dor de cabeça, sim ou não?
Para muitos ele é dispensável, até ele não passar na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na terça-feira, que ele passa na tua casa. Então, olha que interessante, nós temos uma tendência a olhar para o outro pensando no que o outro tem a me oferecer, sim ou não? Mas a Bíblia refuta isso. Tiago vai dizer que se entrar na sua igreja alguém com vestes rasgadas, descalço, e entrar alguém na sua igreja com roupa de linho, anel de ouro, você não deve tratá-los de uma forma diferente, porque estaríamos fazendo um julgamento humano daquilo. E aí ele invoca uma questão. Veja, Deus chamou os pobres para serem ricos em fé. Vocês querem dentro da igreja de vocês o quê? Homens ricos de dinheiro ou ricos em fé? Ricos em fé. Então é interessante porque na nossa tendência temos claramente a questão de dizer para o outro, ou pensar pelo menos, em que o outro não faz parte disso. Foi com muita tristeza que eu ouvi de um pastor, de uma pastora, uma mulher que me discipulou, ouvi falando numa reunião que se você não pensa igual a gente, você deve sair da sua igreja. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, como assim? O que aconteceu aqui, gente? Alguma coisa mudou nessa igreja. A porta está aberta, se você não pensa igual a gente, pode ir embora. Falei, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer para pensar igual, gente? Me explica. Quem tem mais de 30 anos de casado, levanta a mão. Vamos lá, vocês pensam igual? Em 1% das coisas, pelo menos? Eu estou com 10 e estou quase chegando a 2%. A gente pensa igual, né? A gente concorda que o céu é azul, que a nuvem às vezes é branca, que o sol é amarelo. A gente concorda nessas coisas tudo aí, ó. Que os nossos filhos são lindos. A gente concorda, isso aí a gente concorda mesmo. Pode perguntar para a Jéssica se o céu não é azul. Mas o fato é que nós somos muito diferentes, pensamos diferente, e não é porque eu vejo as nossas diferenças que eu posso diminuir o outro. Ou a ponto de dizer que ele não faz parte disso. Por que ele não faz parte disso, gente? Por que eu não posso dizer isso? Porque o outro, que é diferente disso, bebeu da mesma fonte que eu bebi. Então ele faz parte disso. E aí a gente entra em choque com uma realidade que precisa ser um imperativo nas nossas vidas. O que nos faz fazer parte não é onde estamos, não é como somos, não é que roupa vestimos, não é o jeito que falamos, mas é da onde nós estamos bebendo. Isso que nos faz fazer parte. Essa é a grande característica que Paulo está trazendo. É um só Espírito, é um só batismo, é um só Deus e Senhor. É uma só fonte da qual você bebe, que eu bebo. Então isso precisa ser o motivador que te faz sentir parte e faz você ver o outro como parte. Sabe por quê? Nós batistas, muito doutos da palavra de Deus, pelo menos o que alguns se acham ainda, eu já não tenho essa ideia, muitas vezes ridicularizavam os nossos irmãos pentecostais, sim ou não? Mas para nossa surpresa, a Assembleia de Deus, que na época eram os mais ridicularizados, quadriplicou nos últimos 50 anos. E as igrejas batistas diminuíram. Pouco, mas diminuíram. O que isso quer dizer, gente? Que quando a gente olha para o outro como incapaz, ou improdutivo, ou insuficiente, você provavelmente está fazendo uma leitura coerente. Você é muito bom em fazer leituras. Parabéns para você.
Mas a gente esquece de uma coisa muito importante, e eu quero ler com vocês. O mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe o que a gente está aprendendo aqui em 1 Coríntios 12 e agora 1 Coríntios 1? Que os órgãos, os membros menos importantes, para Deus são os que Ele mais usa. Quem já teve apendicite sabe do que eu estou falando. Um pedacinho ali do intestino que dizem que não serve para nada, né? Os cirurgiões discordam disso, servem para muita coisa. Mas é um órgãozinho que está ali, que não tem muitas funções. Tanto é que a gente tira e todo mundo sobrevive. Mas quando ele começa a doer, quando ele inflama, quando ele satura, você vê o problema que se arruma. Sabe o que ele está dizendo? Você pode até ter uma leitura bacana sobre a importância do outro, mas é normalmente os outros que são insuficientes, improdutivos, incapazes, que Deus pega e faz coisas extraordinárias através deles. Então, muito cuidado como que você olha para o seu marido, muito cuidado como você olha para a sua esposa, muito cuidado como você olha para os que estão próximos a vocês, porque normalmente aqueles que a gente olha de uma forma a menosprezar são poderosas ferramentas na mão de Deus. Nós precisamos caminhar para fazer parte das coisas e não para colocar à parte as pessoas. Quando você olha para alguém que você julga ser dispensável, você não entendeu. Você não entendeu o que Paulo está dizendo, por exemplo, à igreja de Roma. Quando ele diz, em capítulo 8 de Romanos, quero ler com vocês, versículo 32 em diante, uma coisa muito importante para mim e para você. Ele vai dizer o seguinte, olha. 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que importante para você e para mim. Essa pessoa, esse indivíduo que você acha dispensável, o Criador morreu por ele.
Essa pessoa, esse indivíduo que você acha que não tem muito a agregar, Deus olhou para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus olhou para esse indivíduo e falou, eu vou morrer por ele. E Paulo está dizendo que, à luz disso, esse indivíduo pode falar assim, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem espada, nem fome, nem nudez, nada vai poder me separar desse amor, que Deus me amou. E eu e você, na nossa arrogância, prepotência, nós olhamos para esse indivíduo que o Criador sangrou por ele e falamos, não, você é dispensável. Você vale pouco. Você não agrega. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você, meu irmão e minha irmã. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A vida é sua. Mas, biblicamente, você é constrangido a olhar para o ser humano, para o outro, para o seu igual, vendo a mesma coisa que você vê em você. Alguém valioso para Deus. Alguém que, se não estiver aqui, nós perdemos. Alguém, se não estiver na sua família, a sua família perdeu. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido de uma forma linda de ver. Sabe o que é? Não importa quanto a pessoa sabe, o quanto ela tem. Não importa o quanto ela é capaz, essa pessoa sempre tem a acrescentar. Lara, minha filha, cunhada filha, chegou nas nossas vidas há 4 meses morando na nossa casa. A Lara não tem nada para me acrescentar financeiramente falando. Ela não tem nada a acrescentar intelectualmente falando. Outro dia, está filmando, né? Não posso falar não. Outro dia eu brinquei com ela sobre um assunto, ela acreditou e eu fiquei assim espantado dela acreditar. Muito inocente a parte dela. É uma pessoa que constantemente eu estou conversando com ela e ela me interrompe para me perguntar o que significa aquela palavra que eu usei. Palavra simples. Mas é uma menina que me ensina demais da conta. Porque mesmo com a vida que ela já viveu, com o que ela já experimentou, ela consegue lidar com as situações da vida de uma forma que talvez eu não conseguiria lidar. Tire do seu coração que alguém é dispensável. Isso não é bíblico, isso não é cristão, e isso não é nem inteligente. A Gil, outro personagem da minha família que chegou há 5 anos, chegou quando o Filipe tinha 2 anos de vida. 2 anos de vida, 2 dias de vida. E o dia que eu olhei para a Gil, eu falei, eu gostei dessa moça, sabe quando assim, você sabe que você vai gostar daquela pessoa? E a Gil é indispensável na minha vida hoje. Indispensável. Sabe por que ela é indispensável? Porque ela faz parte. Ela faz parte da minha família. Ela faz parte da criação dos meus filhos. Ela faz parte do meu dia a dia. Sabe qual é o grande erro que a igreja tem cometido? Nós não fazemos parte da vida dos outros. E aí é dispensável mesmo. É dispensável. Porque nós não amamos, porque nós não desfrutamos, porque nós não conhecemos. Nós estamos tão ariscos em conhecer e nos abrir, que não fazemos parte mais. Cadê a Kátia? Foi embora, tá vendo? Por isso que passou a hora. Eu estou aqui olhando a hora, falei, gente, cadê a Kátia para me lembrar da hora? O que Paulo está chamando a atenção a essa igreja é uma coisa simples. Quando você entende que você veio de um lugar diferente do seu irmão, quando você entende que você acrescenta mais pelo seu braço do que a capacidadezinha do seu irmão, você nunca fará parte. E pior, você vai escolher para próximo de vocês pessoas que também não farão parte da sua vida. Porque elas só farão parte enquanto elas puderem acrescentar. Enquanto elas puderem somar. Mas deixa eu explicar uma coisa. Você não consegue fazer as leituras corretas.
Porque o seu filho não acrescenta nada à sua vida. Não acrescenta um centavo na sua rotina. Não coloca nenhum centavo, porque tirar eles tiram. Mas não coloca nenhum centavo na sua rotina. E se eu falar que eu vou tirar ele da sua vida, eu tenho certeza que você está perdendo a sua vida junto com ele. Estou mentindo? Só lembrar que aqueles que não acrescentam à sua vida só são importantes porque eles fazem parte. E se o irmãozinho do seu lado não é tão importante, é porque ele não faz parte. E está errado. Porque ele está bebendo na mesma fonte que você. Do mesmo Deus de você. E deixa eu lembrar uma coisa. Do mesmo Senhor que é o seu. Então, nesse processo, eu quero te convidar a fazer parte. E fazer parte não é ir no pequeno grupo, gente. Fazer parte não é ir em todos os cultos da igreja. Fazer parte é você ter a capacidade de olhar para a irmãzinha que vem aqui domingo de manhã e me dá ovo toda semana. E só para mim. É meu. É a minha parte. E essa irmãzinha tem que fazer parte da sua vida. O dia que ela não vier, isso precisa trazer no seu coração um questionamento. Por que aquela irmãzinha que chega na EBD dando bom dia não veio hoje? Por que aquele outro tão querido não veio? Por que aquele irmão que sabe de Bíblia, fala tanto de Bíblia, não veio? Ou melhor, a gente vai nem precisar fazer isso, porque a gente vai estar uns nas casas dos outros, convivendo e sabendo que a fulana não vai vir, porque vai fazer uma prova, que Beltrano não veio, porque está com Covid, porque Ciclano não veio, porque está doente. Porque nós nos relacionamos, fazemos parte uns dos outros. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque podemos falar livremente sobre isso. Podemos ser confrontados, literalmente, Deus, sobre o quão parte eu me sinto na igreja de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Quanto aqueles que foram remidos pelo seu sangue, como eu, como nós, verdadeiramente fazem parte do meu dia a dia, das minhas escolhas, das minhas orações, dos meus pensamentos, Senhor. Deus, fala com a gente essa manhã, que nós possamos sair daqui pensando, eu preciso fazer parte, eu preciso fazer mais parte, eu preciso somar, agregar, porque eu sou da mesma origem que estes. Bebemos da mesma fonte, temos o mesmo Deus, temos o mesmo Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos humildade para olhar e perceber que as nossas leituras normalmente não estão certas. E que aquele que não é tão importante para mim, é muito importante para o Senhor. Que aquele que talvez não é tão valioso, a minha forma de pensar, para o Senhor é extremamente valioso. Ó Deus, nos ajuda a ser uma família, a ser um corpo, com muitos membros, para a Tua glória. Deus, que não tem ninguém igual aqui, Pai. Que não tem ninguém igual aqui. Porque o Senhor nos fez diferentes, para alcançar pessoas diferentes, para anunciar o Teu nome a pessoas diferentes. Nos ajuda, Deus, a sermos diferentes para a Tua glória, mas a termos um Pai, um único Pai, que nos torna iguais, pela ideia de origem, de quem somos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa muitas vezes, Deus, que insistimos em industrializar a fé, em fazer cópias de ideias, de pessoas. Perdoa, Deus, quando nós colocamos homens como nos pedestais, quando idolatramos igrejas, idolatramos indivíduos. Ó Deus, nos perdoa.
nos ajuda a termos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas e mais ninguém, mais nada. Que o Senhor Jesus esteja no trono que lhe é por direito, não o pastor, não o dinheiro, não a saúde, não o poder, não o status. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado, honrado, louvado como lhe convém. O Senhor nos ajuda cada dia mais a fazer parte da minha família, fazer parte da minha igreja, fazer parte, ó Deus, do meu município, da minha cidade, fazer parte, Deus, do meu estado e fazer parte da minha nação. Me ensina, ó Deus, a querer fazer parte. Quebra o individualismo. Quebra, Deus, essa necessidade que temos de excluir o outro, de humilhar o outro, de diminuir o outro, ó Deus. Quando o outro ser, ó Deus, honrado, que nós nos sintamos felizes por isso. Que nós possamos ficar felizes, ó Deus, quando alguém é promovido, quando alguém é abençoado, quando alguém, ó Deus, recebe do Senhor uma área de destaque, uma posição para agir, para fazer mais. Ó Deus, que nós não estejamos nos dilacerando uns contra os outros. Pai, protege as famílias. Quantas famílias estão sendo dilaceradas pelo individualismo do casal? Quantas famílias estão sendo dilaceradas porque nenhum nem o outro se sente parte daquilo? Ó Deus, cuida das casas, cuida, Senhor, das igrejas, cuida, Senhor, desta nação. Sara esta nação, Deus, que está dividida por homens e ideologias banais, homens e ideologias pequenas, homens e ideologias que não vão sarar esta nação. Nós sabemos que não irão, porque o que vai sarar essa nação é o poder de Deus. O que vai curar essa nação é a cura que o Senhor vai dar para cada família, para criar os seus filhos no temor do Senhor, que vão gerar uma nova geração que teme e busca a Deus. O que vai sarar esta nação é o sangue do Cordeiro que foi derramado e purificou e curou a todos nós. Ó Deus, nos ajuda cada dia mais a entender o teu propósito, a nos sentir parte disso. Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Essa manhã, você foi convidado a parar de olhar para o seu irmãozinho, ou parar de olhar para você mesmo, como alguém que não faz parte. Em um mundo dividido, eu queria te convidar a fazer parte de uma coisa que realmente é unida. A Igreja de Cristo. Não a Igreja Batista Bingen, porque muitas vezes ela vai enfrentar lutas, mas a Igreja de Jesus, que todos se reúnem no mesmo lugar, aos pés do Senhor. Eu quero te convidar essa manhã a você fazer parte disso, se abrir a isso, se entregar a isso e viver para isso. Se tem alguém aqui essa manhã que precisa voltar a isso, ou se entregar a essa comunidade de fé, de crer no Senhor Jesus, levante sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Santo Deus, que o teu nome seja glorificado sempre, e que no nosso caminhar nós possamos desenvolver compreensão nítida e clara da tua vontade para essa igreja, para essa agência do reino. E que nós, Deus, com as nossas múltiplas diferenças, possamos sendo diferente, caminharmos para o mesmo lugar, que é aos teus pés.
É em nome de Jesus que oramos. E agradecemos porque teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.